É uma bênção, né? Esse momento tão importante da Terra, a gente fala isso, parece que a gente virou um disco riscado, né? Momento tão importante, momento tão importante. Estamos vivendo história, né? A Terra, em todas as passagens da humanidade, nunca viveu o que está vivendo. Mesmo na época das trevas, a Idade Média, que a gente teve um retrocesso espiritual grotesco. Mas por mais que a gente tenha visto hoje, esteja presenciando tragédias, calamidades, escândalos, todos estão sendo convidados à grande obra. Isso está doendo, isso está pegando forte no nosso psiquismo, isso está aflorando reminiscências, está mexendo com o nosso estado. E aí? Né? Será que a gente vai ficar ainda como sofredor ou como trabalhador? Nós vamos aceitar o chamado ou nós vamos justificar dizendo, nossa, mas como é difícil, nossa, como minha vida é pesada, né? Porque, vejam, os nossos irmãos adoecidos do mundo espiritual, os anticristos, eles querem nos convencer de duas coisas interessantes. Primeiro, que nós não somos capazes, que nós não somos herdeiros de um reino celeste coisa nenhuma. Porque quando eles chegaram no mundo astral, achando que ia encontrar glórias, um cortejo de felicidades, eles encontraram a verdade. Não semearam bem, fizeram um alarido do bem. É o narcisismo. Mas tem outra coisa muito perigosa, que a espiritualidade sorrateiramente tenta colocar em nossos corações, que é a preguiça. A preguiça como uma sensação de lerdeza, uma sensação de fadiga, uma sensação que altera a nossa percepção. Percepção, né? É uma função neurológica, é uma função importante do nosso aparelho, o nosso cérebro, esse aparelho maravilhoso que decodifica a alma. Olha só, né? Muitos dos cientistas falam que é o cérebro que dá disposição para o ser humano. Não. O cérebro é o veículo, é o instrumento, que de acordo com as vibrações que a gente emana, que estão gravadas no nosso genoma perispiritual, é que a gente vai incutir na nossa pineal o ritmo, as patologias, as tendências que nós trouxemos de outras encarnações. Então nós precisamos ter firme a vontade. Vocês estão vendo então o perigo? Onde os obsessores, esses irmãos que lutam contra a luz, querem bater, querem dizer que a gente não consegue. Querem dizer para a gente, incutindo ideias sorrateiras de que a gente não vai dar conta, que os tempos são muito pesados. O que acontece então? É o tema que a espiritualidade nos sugere para essa noite. O tema é a ansiedade. Como é difícil a gente lidar com a ansiedade. Vocês me desculpem que meu aparelhinho aqui travou, mas a gente começa de novo. Ansiedade é um estado biológico, é uma necessidade, é um alerta do nosso próprio desenvolvimento biológico de perigo. Quando nós estamos correndo algum perigo existencial ou até um perigo psíquico, que é subjetivo, esse estado aciona. Muito bom, isso a gente já conhece. Então, muitas vezes a ansiedade é necessária. Vocês imaginem uma pessoa que não tem limites com nada. Ela acha que tudo é possível, ela não mede prudência, ela simplesmente se joga na aventura. É muito perigoso. Só que o que aconteceu com a gente? Nós trouxemos para essa reencarnação algumas coisas a resolver no nosso estado psíquico. Não é só um problema espiritual. Não é com outras pessoas, né? O espiritual deve estar dizendo com a amplitude do universo, mas estamos voltando agora para o eu. Por isso que a gente está um pouco complicado nas nossas decisões. A gente começa a tomar uma decisão, mas a gente fala assim, o que você acha? E você faria como? Então a gente está inseguro, né? Então a ansiedade, ela vem se manifestando de forma patológica. A ansiedade patológica ocorre quando essa resposta a um estímulo, a um perigo é exagerado. Ela sai do propósito, sai dos limites. Então o desproporcional acontece sem motivo claro, interferindo negativamente na nossa vida.
Vamos dizer que a ansiedade é uma epidemia, né? É um traço que a gente traz. Dentro da abordagem científica, espiritual, hoje a gente entende que aquele que tem ansiedade patológica, ele também traz a paranormalidade consigo. Ele traz, então, geneticamente, vamos lembrar, porque às vezes a gente separa mediunidade e vida orgânica, as dois andam juntos. A gente não pode mais desarticular essa ideia. Que essa ansiedade patológica que gera sintomas físicos, sintomas psíquicos, né? Sensações, premonições equivocadas, que são as intuições negativas, muitas vezes está ali uma pessoa que usou muito mal o livre-arbítrio, usou a inteligência, instigando ideias nos outros, instigando escolha para os outros e traz para o próprio corpo. Então, normalmente, a pessoa que sofre da ansiedade é um médium de efeito físico. Ele produz mais ectoplasma do que ele consome no dia a dia. Essa é uma teoria importante para a gente. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, aquilo que a gente produziu de ectoplasma, por isso que vem de baixo para cima, sufoca. Parece que a gente vai morrer engasgado ou que está tendo um infarte, né? Que está realmente acontecendo um problema orgânico. É tão forte que nos confunde o raciocínio. Então essa questão, né? A pessoa portadora de ansiedade tem a ilusão de controlar o tempo, as pessoas, todas as coisas que não dependem dela. Olha que interessante. Então a gente vai ver que um aspecto kármico de reprogramação de comportamento é a gente aprender a confiar e não controlar. Parece coisa simples, né? Jogo de palavras, mas não é tão simples assim não. Muitas vezes a gente trazendo as reminiscências de culpas que reverberam intuições negativas, a gente acha que tem que sofrer para aprender. O que vai acontecer com a gente? A gente vai querer ter o controle, antecipar. A gente brinca falando que é uma hipocondríaca às avessas, né? Não é o remédio, a gente toma então cautelas que não são cautelas. A gente quer antecipar comportamentos. Quantas vezes nessa proliferação de energia que a gente produz da mediunidade, a gente vai se proibindo de viver. Não vou fazer porque vai doer, não vou tentar porque vai dar errado. Lembra a sugestão negativa do passado? Voltando. Então é uma questão nossa que precisamos efetivar o sentido filosófico da fé. A fé não pode mais ser um artigo de troca. Ela não pode ser mais uma barganha. Se eu acreditar em Deus, fizer promessas ou fizer oração, tudo vai dar certo. Olha que lindo. Não é infantil da nossa parte? O que é dar certo? Ter força dá certo. Pode ser que o resultado que eu queria de me livrar do mal ainda não aconteceu. Mas o percurso que eu tenho que trilhar, esse eu consegui. Então deu certo. Então a nossa percepção filosófica do que é usar a fé tem que sofrer atualização. Estava escutando o Rossandro, lindo, né? Ele fala muito bem, ele tem um carisma muito grande, e ele falando, sugerindo a ideia de que todos nós, ao reencarnarmos, é como se a gente tivesse aplicativos de série, né? Cada um de nós, de acordo com a nossa geração, a gente tem algumas habilidades psíquicas, fisiológicas, que vêm de série, de nascimento. Mas que, com a atualização da vida, nós precisamos colocar novos aplicativos no nosso comportamento e atualizar. Na psicologia analítica, a gente chama isso de atualização de persona. A gente não tem um jeito de se comunicar com o mundo? Um jeito que a gente se mostra para a sociedade? Muitas vezes esse jeito ainda são remanescências do que a gente foi no passado. A gente não vê pessoas que falam assim, pega lá para mim, faz isso para mim, vive dando ordens. Não tem pessoas assim? Ela não pede, ela é incapaz de agradecer, de pedir com educação, ela manda. E aí a gente brinca, falando sério, que essa pessoa está desatualizada no tempo da reencarnação. Ela esqueceu que ela já reencarnou outra vez, que ela não é mais uma rainha, não é mais um chefe de Estado, não é mais um todo-poderoso, agora é uma simples pessoa como nós, uma simples cidadã do mundo, e que precisa aprender a ter mais humildade.
Então esse controle está aqui disfarçado dentro da gente, quando a gente acha que as coisas, pessoas e situações têm que nos obedecer. Eu não confio mais em Deus, eu não acredito mais em Deus, porque meu filho morreu. Eu não acredito mais em Deus, porque eu perdi o trabalho. Como que Deus permitiu que tal pessoa me enganasse? E a gente esqueceu que está reencarnado num planeta de provas e expiações, na portinha da regeneração, e que haveria choros e ranger de dentes. A gente esqueceu disso. Que é muito fácil ter fé quando tudo está bonito. É muito bom, né? Quando a gente tem saúde, dinheiro no banco, não é assim? A nossa família está todo mundo bem protegido, debaixo da asa. E a fé quando a gente precisa enfrentar a provação? E quando nós que falamos que somos espíritas, que temos uma informação importante do Consolador prometido, esquecemos de usar essa fé na hora da dor, na hora do testemunho. A gente quer que, pelo contato com os espíritos, tudo seja mais fácil. Um favorzinho. A gente espera que os espíritos estejam à nossa disposição para nos servir. Enquanto a gente esperar ser servido, nós vamos continuar reverberando os transtornos da ansiedade. Esse é o tema. A gente quer controle e não a fé. Então, Joana de Ângeles, e aí eu queria depois até fazer a nossa vibração para o nosso querido Divaldo, né? Está no momento tão importante da reencarnação dele. Ela diz então que essas são as raízes espirituais. A ansiedade, essa muitas vezes aceleração do pensamento, a síndrome do pensamento acelerado, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, as ansiedades fóbicas, né? Onde a pessoa sente um grande desconforto ou medo diante de determinados animais, objetos, situações. Essa situação da ansiedade fóbica, estou falando rápido, né? Estou engolindo as palavras. Essa questão da ansiedade fóbica é muito interessante. Acompanhei um caso, certa vez, de uma senhora que chegou no consultório, sou psicóloga. E na época eu estava trabalhando ainda com regressão de memória. Depois até falo porque não faço mais. Não é pela técnica, tá? É pela procura, a curiosidade, não a vontade de reprogramar o comportamento. E ela chegou falando que ela tinha pânico de gato. Ela sabia só sentindo o cheiro da pessoa se ela tinha gato ou não. Eu falei, nossa, é quase uma bruxa, né? Que olfato é esse, né? Sentiu o cheiro e só disso ela sentia náuseas, um desespero, um mal-estar, que ela não conseguia ficar nem perto da pessoa e nem do ambiente. Então ela sofria de um controle, o descarrilhamento do psiquismo dela, associando a trauma do passado. Então a ansiedade tem essa capacidade de abrir pontes psíquicas entre o agora e o vivido, né? Acessando memórias de dor. E ela lembrava de reencarnações, sem lembrar dos fatos das reencarnações. Ela tinha memórias espontâneas, mas não dos fatos vividos, mas das sensações vividas. Olha que interessante. Então esse é um transtorno fóbico que a gente pode sentir muitas vezes preso num elevador, né? No deslocamento de um trauma. Às vezes a gente teve um impacto muito violento de um estresse, uma notícia que foi pego muito de surpresa, teve um impacto na nossa demanda de cortisol muito alta e de repente abriu uma comporta da nossa alma, do nosso psiquismo, uma memória aflorou. E aí eu não dou conta disso, e para que eu não entre em surto, o meu psiquismo, nos seus mecanismos de defesa, desloca. Então eu tive uma paciente que depois de um grande susto com o filho, não conseguiu mais dirigir. Vocês entendem que a ansiedade nem sempre é A mais B vai dar C? Nem sempre, então porque eu fiquei presa no elevador, eu não ando de elevador. Às vezes existe um deslocamento de uma grande carga psíquica, de medo e de reviver uma dor conhecida. Reviver. Então esse conhecido está no passado, que coloca a gente numa situação de clausura psíquica, que é a ansiedade. Falei muito rápido? Deu para entender o raciocínio? Vocês me param, levanta a mãozinha e falam, não concordei ou e é outra coisa. Uma questão muito interessante ainda falando sobre a mediunidade e a ansiedade, a somatização.
A ansiedade, ela produz dores. Ela produz congestionamento de ectoplasma em algumas áreas do corpo, que podem gerar vários tipos de processos inflamatórios. Vocês observam que há tempos atrás era mais difícil ver pessoas com alergia à lactose, né, a glúten, não era mais difícil? O que aconteceu? Né? Será que é só uma mudança? Ou essa mudança também tem a ver com uma modificação de padrão que nós precisamos? Essa não aceitação orgânica de certas substâncias, será que já não é um ajuste vibracional que nós precisamos? Então a somatização muitas vezes do ansioso vai estar no intestino, né? Muitas vezes lá na nossa história da infância, quando o nosso espírito ainda está mais vivendo lembranças da outra reencarnação, do período intervidas, e ali na infância acontecem episódios também com alguma carga emocional mais impactante, a perda de alguém, a sensação de abandono, a sensação de desproteção, pode acionar no nosso psiquismo coisas que vão aparecer tardiamente. Isso que é uma coisa interessante. Nem sempre os efeitos do choque, do estresse aparecem na hora. Às vezes vão levar algumas horas, mas às vezes podem levar algumas décadas. Quantas pessoas hoje sofrem com síndrome de Crohn, né? Um processo difícil, inflamatório, a pessoa passa situações muito complicadas na vida. E quando a gente vai fazer a associação de tratamento com a psicologia junto, no relato de história, normalmente a primeira, segunda, a terceira infância, ou aquela transição para a primeira adolescência, né, a adolescência precoce, que seria lá 10, 12 anos, a pessoa começa a mostrar que teve dores, que teve perdas, e que ela não teve um amparo para lidar com isso. Vocês vejam que o meu pensamento é acelerado, né? Olha a importância de um momento como esse, das nossas crianças estarem na casa do Evangelho, não vou falar nem casa espírita, viu? Casa do Evangelho. A igreja, o templo, né? O jorei, qualquer caminho que nos conecte de novo com a energia do Pai. Não é só com a palavra do Pai. Porque muitas vezes falamos de Deus, mas não sentimos Deus. Então precisamos nos conectar com aquilo que o Evangelho nos trouxe, a palavra vibracional. Quanto que isso já vai ajudando a trabalhar esses traumas que estão na forma de vibração, que a gente não sabe explicar. A gente vê adulto irritado no trânsito, pega uma fila para ver, xinga até a 10ª geração da pessoa, né? A pessoa está trabalhando por trás do balcão, vira foco de projeção de um monte de tragédia, não é assim? Por que a gente é tão irritadiço e tão impaciente? Controle de novo. Aí a pessoa, ela tem tanta dificuldade de ver que aquilo é ansiedade, que ela quer controlar o tempo, as pessoas e as coisas, que ela muda o comportamento. Muitas vezes no Evangelho ela entende tudo, mas por que a gente não coloca em prática? Por que a gente sabe de tudo que a gente falou até agora, mas por que a nossa vida não é mais tranquila dentro de nós? Porque parece que tem um fogo ardendo o nosso coração, porque vira e mexe a gente sofre de angústia. Por que o assédio é tão grande? Eu estou até com febre já, né? Que a pessoa acelera e não para, vou respirar. Nós também temos uma outra classe de ansiedade, que são os psicastênicos, que é muito interessante, né? A proliferação de ideias. Acompanho pessoas que, vamos combinar uma coisa, vamos lembrar uma coisa importante? Não tem como desacelerar pensamento. Isso é uma aquisição do nosso espírito. O nosso veículo de comunicação neurológica é muito mais viável do que já foram em outras gerações. Então, desacelerar pensamento, isso não vai acontecer. Mas, encontrar uma ordem, encontrar um eixo, que esses pensamentos não fiquem proliferando de uma maneira totalmente desorganizada, caótica, essa é a lição do 3º milênio. Nós precisamos encontrar um jeito de organizar a nossa cabeça. Então nós precisamos atualizar. Como eu estava falando, atualização de persona, o Jung fala que nós temos alguns arquétipos, que são imagens primordiais, que todo ser humano tem no inconsciente coletivo e no inconsciente pessoal. Um deles, importantíssimo, é a sombra. Tudo aquilo que o nosso ego
que o nosso estado de consciência não tolera, por causa das crenças, da cultura, dos preconceitos ou da própria incapacidade moral, ele bloqueia e joga para o inconsciente como sombra. Ele monta um arquétipo. Vocês imaginam quanta coisa a gente vem acumulando? Porque isso não é assim, passou a reencarnação zero e começa do zero. Não. A gente não lembra de fatos, mas toda a vibração que o nosso espírito já vivenciou está vivo dentro da gente. Só para de ter efeito dentro da gente aquilo que é dor, o que foi perdoado, o que foi sublimado. Então dá para a gente entender hoje, quando a gente não consegue perdoar às vezes uma mentirinha, a gente fica todo magoado. O nosso nível de ficar magoado, melindrado, nos mostra o nível de ansiedade, o quanto a gente é capaz de somatizar isso. E como a gente é capaz, então, de criar pensamentos disformes. Então, nessa questão da sombra, nós precisamos entender que o arquétipo que compensa é aquele que está para fora. Persona é a máscara, é como a gente se mostra socialmente. Então veja, uma mulher muito potente, trabalha de manhã, de tarde, de noite, está sempre pronta para ajudar todo mundo. Ela muitas vezes usa um arquétipo de Mulher Maravilha, né? De salvadora da pátria. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ela não vai dar conta. Aquilo vai acumular. Ela vai ter proliferação de pensamento e muitas vezes inconformidade, vai ter somatização nas articulações, enrijecimento. É assim que a gente estimula, através do comando mental, áreas de débito do passado que podem colocar uma artrose, uma hérnia de disco, né? Olha que interessante. Então somos nós que construímos a nossa rigidez. Não foi Deus que mandou. Eu sou chata, né? Porque é fácil a gente falar assim, nossa, eu não tenho sorte, Deus não me ama, não olha para mim. Isso não existe. O que existe é que existem muitas coisas que a gente não percebe sobre nós. É mais fácil ver o cisco do olho do outro do que a trave do nosso, lembra? E tem também uma categoria dos nossos irmãos da ansiedade, que pode ter um pouquinho de cada, tá? É só uma questão didática de falar. Os introvertidos. Quantos de nós temos medo de exposição? O que vão achar? Ai, que feio. Falar em público. Ter que desafiar alguma coisa onde você está ali exposto ao julgamento coletivo. Quantas pessoas não são introvertidas? Porque é normal ter um tipo de personalidade mais quieto, mais silencioso, mais para dentro, mais reflexivo. Né? Tem os extrovertidos, né? Que falam tudo, são expostos demais, são tipos de personalidade. Mas introversão não quer dizer timidez. Então timidez é uma doença da ansiedade. Yara, timidez é doença? Todo mundo tem um grau de timidez, né? Todo mundo tem aquele momento que fica mais encabulado, mais resistente. Mas estamos falando dessa timidez que paralisa. Não vou tentar, eu não consigo. Isso é muito para mim, não sou suficiente, não sou capaz. E a pessoa se sente tão exposta que eu tive já acompanhamento clínico de pessoa que não anda sozinho na rua. Dentro dessas questões do introvertido, do ansioso introvertido, tem pessoas que não comem na frente dos outros. Já ouviram falar disso? Parece simples, né? Tão fácil a gente comer um lanche, almoçar junto, sentar na mesa, não é tão simples. Para algumas pessoas não é. Será que nessa questão da ansiedade, ele não desaloja ideias, sensações ambientais daquilo que ele tirou do outro? Toda vez que ele mandou alguém passar fome, toda vez que ele lembra da comida, que ele tem aquela vergonha, aquela inibição, automaticamente ele associa algum erro dele, ele se sente extremamente constrangido. Vamos tentar entender isso? Então lembrar nem sempre é de fato, mas são de sensações e percepções. Olha como o nosso aparelho é inteligente. A gente brinca hoje falando que a nossa bateria social está meio baixa, né? Não é verdade? A gente não faz essa brincadeira hoje? Só que essa é uma verdade maior do que a brincadeira. Hoje é muito comum a fobia social. Fobia social, antigamente a gente pensava que era aquela pessoa que não conseguia entrar num campo de futebol, num estádio para assistir um jogo.
aquela gritaria de todo mundo, não ia dar conta. Hoje a gente já percebe pessoas com fobia social com 5 pessoas. Olha, vai ter um jantar íntimo, vamos? A pessoa até sente vontade, mas ela não consegue. Ela passa mal, ela se constrange. Então olha como nós precisamos de amor. Como perdoar sem amor? Como olhar com o outro com compaixão se a gente não consegue olhar para a gente se recrimina, né? Aquela vozinha que está sempre na nossa cabeça, está errado, que feio. Essa voz que machuca, que diminui, que constrange. Será que são os obsessores? Talvez não, de vez em quando. Às vezes somos nós mesmos, é a nossa autocrítica, que ela não deixa a gente ter sossego, ter folga na nossa vida. No livro Amor, Imbatível Amor, lindo livro, Joana de Ângeles, ela fala assim: o distúrbio de pânico está enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos. Olha que interessante, né? Trazemos biologicamente a necessidade da reparação. Mas nós temos um tempo. Essa é a infância, essa é a adolescência. E aí vocês observam que quando a gente começa a ter o declínio hormonal, que não são só as mulheres, mas que começa a ter aquela entrada na metanoia, na segunda etapa da vida, a gente começa a modificar hábitos, valores, a gente começa a questionar um pouco diferente a vida. É o apelo biológico da memória do compromisso assumido, memória biológica do compromisso assumido antes de reencarnarmos, que começa a pitar dentro de nós. É aquilo que dava prazer na ilusão, não dá mais. Aquilo que eu gostava de criticar tanto o outro, saturar a vida do outro, perde o sentido. E vamos lembrar, a pessoa que vem vivendo as consequências da ansiedade, sorrateira, ela não se dá conta que a irritação dela, a insônia, as dificuldades, a seletividade alimentar, a labirintite, ixi, a gente pode ficar aqui um bom tempo, né? É a ansiedade disfarçada. E hoje a ciência está estudando e nos traz a ideia de que uma pessoa que vem vivendo, no mínimo, as consequências da ansiedade, mesmo que ela não perceba, ela tem uma chance de quase 80% de ter depressão. Antigamente, quando começou esse zum de depressão, ansiedade, lembra? Umas 2, 3 décadas atrás, veio forte, né? Frescura, vai trabalhar que passa. Vocês viram o enxame de pessoas? Não conseguem dar aula, professores excelentes não conseguem entrar numa sala de aula, só de chegar perto do portão da escola começa a ter taquicardia, mal-estar, sudorese, né? Pessoas, profissionais de saúde, principalmente depois da pandemia, que foi realmente um grande colapso que nós vivemos karmicamente, não consegue voltar para o seu trabalho, para a sua produção laboral, está enfraquecida, está recaída. Então, essa ansiedade é um chamado para retificação. Então, tem um lado bom disso, viu, gente? Se você sofre de ansiedade, é porque você é um candidato à regeneração. Se você está sofrendo de ansiedade, você pode entrar pela revolta na expiação, mas vai entrar voluntariamente. Quem está sofrendo ansiedade hoje, mesmo que precise da medicação, do tratamento, da intervenção, está sendo convidado a uma vida nova. Então isso é maravilhoso, né? Vocês me desculpem que meu computador hoje também não quer trabalhar direito. Ela continua falando assim: entende-se que a ansiedade está impregnada nos nossos genes desde o momento em que há o encontro entre o corpo físico e o corpo espiritual, sendo resultado de desordens de vidas passadas que foi aflorada nesta vida por algum gatilho. A gente costuma brincar no consultório que não é a lâmpada que dá a luz, né? Não é o interruptor que dá a luz.
Ele aciona, ele é um instrumento. Então, o que fez? Quais foram os gatilhozinhos? Lembra da lição da paciência que a própria Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo? São alfinetadas que acabam por ferir? Então, quantas coisinhas que a gente foi acumulando, coisas que a gente não conversou, coisas que engole, é assim mesmo, não tem saída. Quantas e quantas situações que a gente foi se brutalizando porque a gente não acreditava numa solução. É a nossa ausência de fé. Vocês não briguem comigo, tá? Nossa, não é de vocês, é nossa, né? A ausência de fé, porque nós intelectualizamos. Nós, como espíritas, nós temos uma carga maior e um problema maior, porque a gente se acha muito esperto. A gente tem teoria para tudo. Tudo a gente coloca na lei de causa e efeito, né? É da outra reencarnação. Facilitou, né? Mas não facilitou, porque deixou a gente frio, indiferente. Muitas vezes a gente dá passe dentro do trabalho, vai toda segunda-feira trabalhar, né? Coloca a nossa roupinha, só que a gente não faz muitas vezes com amor, a gente faz pela rotina do dever. Então a gente acaba acumulando, e essa combinação perispiritual, logo nas primeiras horas da combinação do corpo físico, o novo corpo com o corpo perispiritual, nós já começamos a imprimir o ritmo vibracional da ansiedade. Então, algumas dessas causas são as vivências negativas de outras reencarnações. Primeiro, histórias de vítima. Quando o nosso psiquismo guardou com mais veemência reencarnações onde nós fomos lesados, onde o trauma está mais fortalecido, mais reforçado, onde eu me senti lesado pela vida, geralmente vai causar em mim revolta. Então, os meus gatilhos nessa reencarnação para a ansiedade vão ser a indignação. Olha esse governo, nossa, mas não tem escola boa, tá vendo essa rua toda esburacada? A indignação. A indignação vai ser o gatilho, porque vai acionar as minhas memórias de vítima, de quando eu fui lesada, quando eu fui enganada, quando eu fui traída. Por isso que a gente, junto com a ansiedade, tem um transtorno muito interessante, que é a pistantrofobia. Medo de confiar novamente. Não é verdade? A gente fala, tá bom, a gente vive, mas a gente vai perdendo a cor. Eu faço, mas não tem a mesma alegria de antes. Esse é o medo de confiar novamente. Muitas vezes, o que fixou muito no nosso corpo mental, que trazemos para o corpo causal, como diz André Luiz, são as mortes violentas, mortes traumáticas, guerras, né? Situações de violência, de susto, vão trazer muitas vezes sensações mais na somatização. E quando na primeira infância, segunda infância, a gente tem, às vezes, falta de conforto, falta de proteção familiar, a gente vive num caos, numa desordem, não dá uma segurança para a infância, a gente aciona esses traumas psíquicos e a gente pode ter uma adolescência muito complicada. Muito fácil dessa adolescência a gente acabar caminhando para os excessos. Eu quero produzir prazer pelo sensorial, e não o prazer pelo psicológico, e é assim que eu vou muitas vezes precisar, acreditando na minha ilusão, que eu preciso de umas drogas, que eu preciso de esportes radicais para sanar essa ansiedade de viver. E quando a gente tem grandes prejuízos que a gente causou nos outros, porque nós não somos docinho de coco, né, gente? Nós não somos coisinha fofa, né? Tem uma carinha rechuchudinha, rosadinha, mas provoca para ver se não vem uma fera. Não é assim? Nós não somos assim? Quantas e quantas vezes a raiva está alicerçada na nossa ansiedade. Então, muitas dessas vezes que essa raiva surge, nós convidamos os nossos amigos do passado a estarem perto da gente. Mas não são quaisquer, são aqueles que prejudicamos, aquele que lesamos. Esses tempos atrás me fizeram a pergunta assim, como é que um espírito acha a gente? Quantas pessoas encarnadas, meu Deus do céu, quantas pessoas desencarnadas, como é que eles acham a gente? Já não está com outro corpo? O perispírito é o mesmo, mas ele não se ajustou a uma nova biologia, ou pelo menos parcial biologia?
né? Eu não tenho o mesmo corpinho de outra reencarnação. E se na outra reencarnação eu estava usando a tendência psíquica masculina e não feminina como hoje, como é que ele me acha? É a vibração, né? É o cheiro espiritual que a gente exala. Eles acham pela lei da atração. Então é porque muitas vezes nós vamos ter as provas da presença desses irmãos ao nosso lado para ver se a gente realmente se comprometeu na mudança. Porque querer mudar é uma coisa, persistir na mudança é bem outra, né? Querer ser bom é ótimo, mas persistir até conseguir ser bom, é por isso que o umbral está cheio. Joana de Ângeles nos traz a reflexão de que então nós somos egoístas vaidosos. Não é gostoso de ouvir isso, né? Egoístas vaidosos. Então eu penso na minha dor, a minha dor vem primeiro, minha vontade vem primeiro, meu jeito de achar vem primeiro. Quando eu não sou obedecida, o que acontece? Minha vaidade aflora, eu fico de novo indignada, e aí por mais que eu fale de Jesus, dos apóstolos, dos grandes mestres que passaram, nosso querido, né, Allan Kardec, que nos trouxe tanto, nós ficamos retóricos apenas. Então nessa questão, nós queremos o prazer só para a gente. Quantas vezes a gente fica feliz quando alguém conquista algo? Quantas vezes alguém vem e fala assim, Yara, passei no concurso, eu estou estudando há 10 anos e não passo, né? Aí eu falo assim, puxa, que legal. Aí não. Aí tem aquela voz antiga dentro de mim, meu egoísmo, vaidoso, fala, nossa, ela nem estuda, nem é muito inteligente, vou até falar baixo. E ela passou, por que não eu? Então é esse egoísmo de não festejarmos a conquista do outro, o sucesso do outro, que muitas vezes a gente vai ter que lutar um pouquinho mais, porque a gente desperdiçou. Porque quando tivemos às vezes por herança, condições, situações, possibilidades, o que a gente fez? Lembra da formiga e da cigarra? Então a vida não corresponde às expectativas, principalmente agora na transição de provas e expiações para regeneração, não vai ser como a gente quer e sim como a gente precisa. Vai dar uma repetição, muitas vezes, uma intuição de uma sensação de fracasso, de que a gente está vivendo uma vida de impostor. E isso a gente não tolera por causa da nossa vaidade, o nosso ego começa a gritar. Então a gente está numa época onde a gente cuida só do corpo, né? Ótimo, faça a plástica que você precisa, puxe todas as rugas. Mas não esqueça de puxar a alma junto. Não maqueie só o seu corpo. Cuide bem dele. Ótimo, é uma morada que a espiritualidade está batendo na tecla que vamos ficar o máximo de tempo possível. Por isso que as reencarnações hoje estão mais longas. Ficaremos o máximo de tempo possível, porque é a nossa principal reencarnação. Mas nós precisamos cuidar da alma. E quando a gente não tolera essas frustrações que vem a raiva, mesmo a que a gente acha que está triste, que não é tristeza, é raiva, porque eu já fiquei tanto tempo triste que agora não aguento mais, então eu deprimo, as presenças vão tomar conta de mim. Elas vão falar comigo. E vão muitas vezes falar pelo meu intermédio. Quantas pessoas fazem a transfiguração, muda o olhar, ela entra num surto psicótico de raiva. Essas intuições negativas são sintomas psíquicos, ideias, proliferação de pensamento negativo. Nós podemos ter a congestionamento mais excessivo de ectoplasma, podemos ter as vampirizações noturnas, principalmente de ordem sexual afetiva, onde espíritos íncubos e súcubos se aproximam de nós no desdobramento astral, para vampirizar a nossa energia física. Então a gente pensa que é lazer, muitas vezes algumas aventuras sexuais, e a gente está ali se perturbando severamente. E o que acontece? Quando esse ciclo termina, e eu não aprendo com a minha alma, eu não fico mais humilde, não entendo a chamada, o ciclo volta, e volta, e volta, até a gente perder o controle e precisar parar por exaustão. E eu já estou terminando, pessoal, me dá só mais um pouquinho de paciência.
A ansiedade, portanto, é uma inquietação da alma. A nossa alma está inquieta. É uma insatisfação. Não é a vida, não é o sistema de governo, não é a economia, não é o nosso sistema de saúde, somos nós. Nós precisamos ajudar, contribuir, e não só esperar que o reino venha a nós. É necessário que seja uma verdade, que não seja uma aparência. Nós precisamos sair da hipocrisia herdada da civilização dos nossos irmãos judeus. Não estou falando que são judeus, hein? Foram hábitos que o judaísmo nos trouxeram, muitas coisas maravilhosas, mas eles nos ensinaram também a como forjar sentimento, como mostrar uma coisa e sentindo outra. E a gente foi aprendendo, e hoje nós temos essa herança de que a gente não sabe nem direito o que está sentindo. Eu sei que não é bom, mas o que é eu não sei o que é. Então essa inquietação da alma precisa de disciplina. Portanto, controle sua compulsão. Não acredite que você pegando o seu cartão e navalhando em 10, 20, 50 vezes, você vai ter alívio. Não pense que comendo até explodir ou bebendo todo final de semana, eu não sou alcoólatra, só bebo de final de semana, até perder a consciência, até dar PT, que eu não estou trabalhando em cima da ansiedade. Que a gente não pense que esses comportamentos não são em base da nossa insatisfação moral. A ansiedade é, portanto, inquietude do espírito, que por motivos profundos encontra-se em estado de tristeza e sobressalto, necessitando de algum tempo que possa reequilibrar-se e reconectar-se com o que realmente é importante para ele, devendo primordialmente conectar-se com o alto, com Jesus. Já estudaram a oração do Pai Nosso? Conhecem a oração do Pai Nosso, mas já estudaram a oração do Pai Nosso? Como o Evangelho nos ensina no último capítulo? E quando o livro, o próprio Espírito de Verdade fala, nos ensina que dedicar uma oração do Pai Nosso é dedicar o mais profundo do nosso ser. Não é Pai Nosso que estás no céu, santificado, não é isso. É a associação emocional do que significam essas palavras. Os espíritos superiores já fazem isso sem articular a palavra, só pela vibração. Nós precisamos ainda da palavra. Agora inverte. Quando você fala um palavrão, quando você manda uma pessoa para um lugar bem bonito e florido, quando você briga no trânsito, quando você abre a sua boca para reclamar, para blasfemar, para maldizer, para fofocar, para criticar, vocês entendem onde a gente está entrando vibratoriamente? E a gente diz que não fez nada demais? Só para encerrar hoje, a morte é um processo muito importante, não é? Não é bonito? A morte não é bonita? Yara, você está surtada hoje? Pegou o trânsito, né? Veio com surto? Não, a morte é bonita. A morte é o término de uma grande passagem na Terra, do nosso tempo aqui, de uma oportunidade, de um capítulo da nossa história. Então a morte precisa ser vivida. Mas como eu vou viver a morte se eu tenho medo, quer dizer, se eu tenho ansiedade em relação com ela? Então eu preciso aprender a fazer a higiene da morte. Saber que eu vou partir. Saber que eu não devo deixar um problema para aqueles que estão atrás de mim. Saber que eu tenho que pensar com carinho as coisas. E saber que eu preciso preparar esse outro lugar espiritual. Não é assim? Então pense na morte como um momento bonito para ser vivido. Então vamos fechar os nossos olhos agora e vamos pensar nos nossos irmãos que estão no outro plano da vida e tiveram essa dificuldade na passagem. Acumularam incertezas, acumularam insatisfações, muitas vezes vivemos de aparência, cultuando o bezerro de ouro, o Deus de barro, esquecidos de nos conectar com a vida, com a essência, com o sentimento.
Então que nesse momento sagrado que estamos juntos em nome do Pai, que a gente lembre da vida, da proposta da existência. E vencer não é vencer os brios dos homens, é vencer o homem ruim, o homem atrasado, o homem ignorante, que ainda vive dentro do nosso psiquismo. Que Jesus, Mestre amado, de todas as horas, abençoe a cada um de nós, trazendo força, sabedoria, discernimento, saúde para o nosso corpo físico, para que a gente possa ser um instrumento do Pai aqui na Terra. Que a gente use essa capacidade de vibrar, de sentir, de pensar, levando esperança, nunca tirando esperança. Levando alegria, nunca o pessimismo. Que Jesus então nos abençoe e que possamos encerrar essa noite com gratidão nos nossos corações, levando o mais puro sentimento para os nossos lares, reforçando os nossos vínculos de comprometimento e dedicação a essa evolução sagrada. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos.